Bom dia, alunos! Vamos iniciar então as nossas atividades aí, fazendo a correção da atividade 1 e 2 aí do PET. A atividade 1 diz o seguinte: Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajuda-o respondendo as questões a seguir. Bom, gente, antes então de começar aí a correção, né? Pode ser que algum aluno, né, não saiba o que é uma trena, né? A trena é um instrumento, né, de medida, né, que nós usamos para medir assim comprimentos, larguras em maiores tamanhos, né? Porque aí depois da trena a gente tem, né, podemos trabalhar com uma fita métrica, né? E no caso aqui, né, o Tiago, ele utilizou da régua, né? Porém, né, mais trabalho, mas consegue, né, chegar aí no que se pretende. Então, aí na letra A, como você faria para fazer estas medições, né? Ou seja, então, para medir aí o comprimento, né, e a largura aí da porta, né, utilizaria a régua quantas vezes fosse necessário e anotaria a quantidade de vezes usadas e depois multiplicaria por 30, né? Então ele pegaria, né? Ele iria, né? Marcando, né? Quantas vezes ele manuseou a régua para ele medir o comprimento. Depois pegaria aquela quantidade de vezes e multiplicaria por 30. E assim faria também em relação aí à largura, certo? Depois na letra B, diz o seguinte: se a altura da porta for igual a 7,2 medidas desta régua, qual é esta altura em metros? Então, a régua ela está em centímetros. Nós podemos trabalhar, né, com o centímetro, no final nós fazemos a redução. Então, multiplicando 30 por 7,2, multiplicamos normal, no final a gente conta essa casa decimal aqui no multiplicando, né, que é o 2, e vamos lá no produto e contamos uma casa e colocamos a vírgula. 216,0 é a mesma coisa que 216 centímetros. Porém, está pedindo em metros. Então, de centímetro para metros, nós vamos utilizar da divisão, porque nós vamos sair de uma unidade menor para uma unidade maior. E nós, então, caminhamos duas casas. Cada casa é de 10 em 10. Então, se são duas, 10 vezes 10, 100. Portanto, né, 216 divididos por 100 não tem vírgula. Se tivesse a vírgula, nós iríamos caminhar com ela para a esquerda. Então, a gente conta duas casas e coloca a vírgula. Está aqui, 2,16 metros. Agora, com a largura, foi aí na letra C. Ele usou 2,7, né, medidas, vezes 30, né? Multiplicamos normalmente, contamos uma casa decimal aqui no multiplicando, que é o 7, e contamos aqui no produto uma casa e colocamos a vírgula. 81,0 é o mesmo que 81. Então, vamos passar também de centímetro para metro. Então, de centímetro para metro, né, vamos dividir por 100. Como 81 não tem vírgula, nós vamos contar duas casas e colocar a vírgula. 1, 2, né?
Então, está aqui. Não adianta eu colocar a vírgula se não estiver acompanhado desse zero. Então, a largura 0,81 metros, né, que é o mesmo que 81 centímetros, e o comprimento é 2,16 metros, que é o mesmo que 216 centímetros. E a questão agora, número 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 mililitros estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficaram totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é D. Então, se o copo estava com a metade da sua capacidade, a capacidade dele é de 200 ml. A metade, 100 ml. Ao colocar o gelo, 4 cubinhos de gelo no copo, né, eles, né, ficaram aí imersos e, logicamente, o copo, né, ficou com a água, né, completando aí os seus 200 mililitros. Então, significa que houve um aumento aí, né, da metade do copo para a sua borda de 100 mililitros. Então, esses 100 mililitros foi devido ao aumento dos 4 cubinhos. Para a gente saber a capacidade aí, o volume, né, de cada cubinho, nós dividimos 100 por 4, porque 100 foi exatamente o aumento, né? Ele estava com 100, depois chegou a 200, quer dizer que houve um aumento de 100 mililitros por causa dos 4 cubos. Então, 100 divididos por 4, né, encontramos aqui 25. Quer dizer, então, que o volume, né, de cada cubinho de gelo é de 25 mililitros. Ok, gente? Então, espero que vocês aí tenham entendido.